Não minta pra mim. Se tem uma coisa que você, como fã de Verstappen, não gosta de comentar, são esses dois pontinhos que faltaram para ele ser pentacampeão em 2025. Tudo isso por conta do episódio de Barcelona, quando ele, indignado com uma situação injusta que aconteceu com ele, acabou colidindo com Russell num destempero e perdendo posições, acabou em 10º lugar, quando ele poderia ter terminado pontuações acima e seria campeão na temporada passada. Mesmo que Verstappen estivesse certo pela regra do Apex e, consequentemente, fosse justa a indignação dele, o fato é que esse comportamento de Verstappen, que sempre trouxe vitórias, foi uma virtude, mas nesse momento causou um grande prejuízo para Verstappen. Nesse vídeo a gente vai debater exatamente essas questões, o quanto a virtude de Verstappen é simultaneamente alguns meios dele perder pontos e o quanto isso pode comprometer ele, não apenas em 26, mas para a sequência dele na Fórmula 1. Quando olhamos as diretrizes de regra e quando olhamos exatamente sobre a ultrapassagem por fora na curva, Verstappen está absolutamente certo naquele episódio do Grande Prêmio da Espanha de 2025. Foi colocado para fora da pista, tendo a preferência pelo Apex, e foi orientado pelo seu engenheiro Giampiero Lambiase a devolver a posição para Russell. Indignado com a situação e se sentindo injustiçado, Verstappen se recusou e, de fato, olhando o rigor da regra, ele estava correto. E essa é uma virtude que Verstappen tem e uma virtude de muitas pessoas, não apenas no esporte, mas na vida em geral, que fazem grandes coisas, conquistam grandes vitórias e acabam se tornando referência, muitas vezes, para nós. Curiosamente, também se torna a maior deficiência de muitas dessas pessoas. Quem não lembra, por exemplo, da maneira como Senna se vingou de Alain Prost em Suzuka 1990, depois do episódio de Suzuka 1989. Senna estava correto em sua coragem e virtude, muitas vezes teve esse comportamento, mas esse mesmo comportamento é questionado muitas vezes. Isso se repete com outros pilotos e até atletas, personalidades da nossa sociedade. Por isso, o quanto essa virtude de Verstappen também pode se tornar um defeito. Não adianta defendê-lo, dizer que foi por conta de Kimi Antonelli ter batido nele na Áustria 2025, ou outros episódios que ele perdeu o campeonato daquele ano. Se Verstappen tivesse simplesmente feito o ato de devolver a posição, mesmo com a colisão de Antonelli, ele seria pentacampeão em 2025. A grande vantagem é que Verstappen não ficou tão abalado com a situação ao ponto de ficar se remoendo, mas aprendeu sobre aquele episódio e ele mesmo declara quando fala: tínhamos uma estratégia empolgante e uma boa corrida em Barcelona até a chegada do safety car. Nossa escolha de pneus até o final e algumas manobras após a relargada do safety car alimentaram a minha frustração, levando a uma manobra que não estava certa e não deveria ter acontecido. Eu sempre dou tudo de mim pela equipe e as emoções podem estar à flor da pele. Às vezes ganhamos juntos, às vezes perdemos juntos. Naquele episódio, o comunicado entre Giampiero Lambiase, seu engenheiro, e Verstappen transcorreu da seguinte forma. Lambiase informou a Verstappen o seguinte: Max, você pode deixar Russell passar, por favor? Deixe o Russell passar. E Max respondeu: não, eu estava na frente, cara. Que tal é essa? Lambiase disse: meu conselho é deixá-lo passar. Verstappen respondeu: cara, eu estava na frente, ele simplesmente me tirou da pista. E Lambiase replicou: mas essas são as regras. Essas são as regras com as quais temos que jogar. É uma pena, mas essas são as regras. A regra determina que no apex da curva, que é o ponto mais próximo na parte interna, comparando o eixo frontal dos carros, aquele que está à frente no apex tem a preferência, o que no caso era Verstappen. Ele estava correto
E essa é uma virtude de Max: conhecer a regra, saber jogar duro e forçar o cumprimento da justiça ao seu lado. O que ele fez ali foi defender aquilo que ele estava correto, mas no momento em que ele poderia ser mais estratégico e ceder. Mas para um campeão, ou para gente dessa natureza, ceder significa uma fraqueza. Como é complicado, então, ficar equilibrando entre a virtude e o momento de ceder. Como coadunar esses dois momentos? E por isso, o tema desse vídeo é justamente aquilo que é a maior virtude de Verstappen, muitas vezes pode se tornar o seu maior defeito. Comentando sobre a sua personalidade e as dificuldades no início de carreira, Verstappen lembra do pódio ocorrido no início da temporada de 2018, no Grande Prêmio do Canadá, quando ele fala o seguinte: eu estava muito irritado comigo mesmo, mas tive uma volta por cima em Montreal. Devo dizer que a partir daquele dia foi quando tudo mudou. Diante das dificuldades de enfrentar Daniel Ricciardo, que então era o primeiro piloto na Red Bull, no somatório de todas as temporadas que os dois guiaram juntos pela equipe, Verstappen supera Ricciardo em todos os quesitos, salvo em número de pole position. Em número de pontos, em número de vitórias, em todos os outros números, Verstappen superou aquele que era o piloto número 1 e fez com o time 2 do box se tornasse, na verdade, o time 1. Esse ponto de virada de Verstappen veio muito pelo seu temperamento, que ele conseguiu calmar e compreender que não adiantava forçar aquela situação. Em algum momento da carreira de Verstappen, ele entendeu que a sua maior virtude poderia, na verdade, ser um ponto de mudança significativa para ele se tornar o campeão que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo houve a necessidade de equilíbrio. É isso que a gente está vendo novamente em Verstappen, depois desse domínio McLaren em 2024 para 2025 e uma recuperação da Red Bull no final da temporada que quase fez com que ele conquistasse, apesar do domínio McLaren, o seu 5º título. Isso fica muito marcado, portanto, para ele, o quanto ele é capaz de vencer uma situação adversa, mesmo com um campeonato tendo um rival com equipamento superior. Mas o quanto isso pode mudar a relação de Verstappen com o seu próprio comportamento. Falando sobre esse assunto, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre essa psicologia da pessoa que tem uma virtude que ao mesmo tempo defende a sua posição, o quanto isso pode ser prioritário para os resultados e o quanto isso pode ser algo difícil. Locus de controle interno é o termo que responde com relação a indivíduos com um forte controle que acreditam que os resultados da sua vida são primariamente devidos às suas próprias ações, esforços e convicções, e não fatores externos como sorte, destino, ou nesse caso, a opinião ou pressão dos outros. Ele não cede à pressão de terceiros, como foi o caso de Verstappen com Gianpiero Lambiase. Ainda sobre esse assunto, ele não tem conformidade com a injustiça. O que isso significa? Que o ato de um indivíduo resistir à pressão do grupo, no caso Verstappen resistindo à pressão de Gianpiero Lambiase para devolver a posição para Russell, amigos, oponentes, etc. Ou seja, ele acredita firmemente em sua própria razão ou julgamento. Ele tem a certeza de sua razão como uma bússola interna mais forte do que o desejo de aceitação social ou de evitar o conflito com terceiros. Em outras palavras, você não liga para entrar em briga com os outros, mas de defender a sua posição. Esse não é realmente o comportamento old school de pessoas como Schumacher, Nick Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna. Percebe que sempre que a gente fala desse tipo de comportamento, a gente acaba listando múltiplos campeões, o que não dizer de outras personalidades da história mundial em geral, com esse comportamento de locus de controle exacerbado dessa forma. Será que Verstappen aprendeu com o episódio de Barcelona, de forma que isso possa representar um segundo momento para perpetuar uma carreira vencedora na Fórmula 1? Ou será que esse comportamento forçará Verstappen a ter que tomar uma decisão de eventualmente ceder, que passará uma ideia de derrota para ele,
um conflito interno que pode destruir a personalidade que o trouxe a ser o tetracampeão da Fórmula 1? É interessante a gente ver esse aspecto da temporada 2026. E por falar da temporada 26, deixe na sua tela alguns outros conteúdos do Fórmula Brum nesse início de ano. Obrigado por assistir os nossos vídeos e vejo você nesses próximos conteúdos.